a minha vida. Minha vida. Ele considerava esterco. A vida de muitos é esterco. Obrigado, Jesus. Agora, vamos juntos a 1 Pedro 2. Nós falamos de coisas materiais e como a fé e a justiça nos dão isso. Abre 1 Pedro 2, 24. Muitas vezes citamos com facilidade a parte que diz: pelas suas pisaduras fomos curados, certo? Se sabemos de cor. Vamos ver. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Pastor Prince, é isso que eu acredito. Todos temos que ser corretos e cada dia mais corretos. Imediatamente revela a ignorância da palavra de Deus. Eu já ouvi alguém dizer: temos que ser cada vez mais justos. Você não entende o que é justiça. Você não pode ser mais justo. Justiça é uma dádiva. Você pode ser mais santo, mas não mais justo. Quanto mais firme você está na justiça, mais você se torna santo. Amém? Você entende? Repito, justiça não são atos e ações. Vamos ler sem qualquer ideia preconcebida, interpretando como está no Novo Testamento. Diz assim: Jesus levou nossos pecados no seu corpo no madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados. Alguns afirmam: eu estou tentando morrer para o pecado. A Bíblia diz que você morreu. O fato é que você está morto para o pecado. A Bíblia diz: a fim de que morrêssemos para os pecados, vivêssemos para a justiça. Assim, não deixe seus pensamentos dizerem para você: eu tenho que ser mais justo. Não, viver para a justiça é todos os dias crer que você não é mais um pecador, você é a justiça de Deus em Cristo. E o que acontece? O Espírito Santo insere a última parte: pelas suas feridas foram curados. Veio logo depois da palavra justiça, o que significa: quanto mais você vive na revelação da justiça, a cura por suas pisaduras não vai ser difícil de você receber. Glória a Deus. Eu disse glória a Deus. Aleluia. Eu disse aleluia. Abra agora em Romanos 10. Isso é mais um estudo do que uma pregação. Estou sentindo hoje uma unção de ensino. Vocês têm gostado dos textos? Não estamos falando nada fora do contexto, por isso damos a referência. Repetindo, não use a sua fé para coisas. Às vezes fazemos uma oração de fé e cremos que Deus vai fazer um milagre, isso está bem. Mas o que Deus está dizendo é que quando você firma o seu coração na justiça, quando você ora, não vai ser difícil crer em Deus para receber. Amém? Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Da mesma forma que o pecador vive pelo medo, o justo vive pela fé. É impossível ser justo aos olhos de Deus e não ter fé. Muitos tentam ter fé sem saber que são justos. Temos que seguir o padrão de Deus que se encontra no Novo Testamento. A propósito, quantos sabem que o Novo Testamento fala mais da justiça do que das outras bênçãos? Deus quer que enfoquemos nisso, porque aí está a nossa batalha. Todos os dias eu recebo cartas que dizem: pastor, o senhor está pregando e dando às pessoas licença para pecar. Eu não estou fazendo isso. Eu não dou licença para nada. O interessante é que o tom das cartas é muito amargo, duro, raivoso. Geralmente, quando eu leio cartas assim, eu me pergunto: que espírito é esse? Eu não pergunto que palavras são essas, eu pergunto: que espírito é esse? Porque o espírito determina as palavras. Eu sei que essas pessoas são aprisionadas por um ciclo de escravidão, de legalismo ou algo assim. Por isso, eles não entendem, porque são meninos da fé. Eu não os condeno, porque são meninos da fé. Porque as crianças não são treinadas na palavra da justiça. Posso ter um amém? Abre Romanos 10, melhor, Romanos 9, versículo 30. Que diremos então? Diz o apóstolo: os gentios que não buscavam justiça, os que não são judeus, que não buscavam a justiça, a obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por quê? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço.
Você sabia que os judeus são muito zelosos? Se você for comigo a Israel, ao Muro das Lamentações, você vai encontrá-los lá, todos os dias orando, estão orando, são sinceros. Eles são zelosos, oram bem mais que nós. Fazem orações maiores que as nossas. E jejum, eles jejuam o tempo todo. Eles são muito religiosos, até mesmo com suas vestimentas. Não podemos ganhá-los quanto ao zelo. Mas a Bíblia diz que não se tornaram justos com tudo isso porque querem merecer. Mas os gentios, sem procurar, pela fé se tornaram instantaneamente justos. Mas quantos sabiam que isso também acontece na igreja? Existem pessoas que dizem: Deus abençoa aquela pessoa e não me abençoa, eu estou no ministério há mais tempo, tenho 50 anos de crente. Tenho tocado o piano por 40 anos. Como é que Deus curou aquele novo convertido? Eu o conheci na semana passada, ele era drogado. Ele tinha a mesma doença que eu tenho, Deus curou ele, Deus curou. Isso produz ressentimento contra a igreja, contra pessoas. Alguns não entendem que Deus não nos abençoa porque nós merecemos, porque tocamos o piano ou o órgão. Nossa pianista toca porque ela ama Jesus. E ela é abençoada não porque toca, é abençoada pelo que Jesus fez na cruz. E ela recebeu a graça para tocar. E se ela se utilizar dessa graça, Deus vai recompensá-la pela graça que Ele mesmo deu. Quando nós usamos a graça que Deus nos deu, seja na diaconia ou em alguma outra área, Deus nos galardoa pela graça que Ele nos deu. Ele vai encontrar uma forma de abençoar você. Esse é o Deus que servimos. Amém? Mas lembre-se sempre que essa graça veio dele. Quando usamos essa graça, ele nos dá o galardão e nos abençoa. Toda cura vem da graça, por meio da fé. Amém? Diz aqui que eles tropeçaram na pedra de tropeço. Tem religiosos hoje que também tropeçam. E qual é a pedra de tropeço? Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Muitas vezes citamos esse versículo: aquele que nele confia jamais será envergonhado. Mas em primeiro lugar, quem é a pedra de tropeço? É Jesus? Sim e não. É Jesus como a nossa justiça. Não é somente Jesus a pedra de tropeço, é crer em Jesus como nossa justiça que foi pedra de tropeço para o povo de Israel. Não somente Israel, mas para muitos crentes hoje, que se levantam contra a mensagem da graça. Tropeçam na pedra de tropeço que é Cristo, o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Veja esse versículo. Próximo capítulo, capítulo 10, versículo 1. Antes disso, voltemos à última linha. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Você não pode tirar esse versículo do seu contexto. É aquele que crê nele como sua justiça, que nunca será envergonhado. Eu vou compartilhar alguma coisa que eu nunca compartilhei, fico até envergonhado. É a primeira vez que vão ouvir isso. Algumas semanas atrás, na quinta-feira, quando me preparava para o culto da noite, eu tive diarreia. Deu 4 da tarde e ainda estava com diarreia. Pouco antes das 7, fui ao banheiro 2 vezes, ou 3 vezes. E já estava quase na hora do culto. E eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu estou recebendo sua cura. Não com essas palavras, reivindiquei minha cura. Em nome de Jesus. E eu citei esse versículo: aquele que no Senhor confia jamais será envergonhado. Eu não queria ficar aqui assim. Vamos baixar nossas cabeças para um momento de silêncio. Quando você baixasse a cabeça, puxum, para trás da cortina, atrás do véu. E tudo passava na minha mente. Se eu tiver que ir ao banheiro, vou mandar eles cantarem um louvor. Mas isso nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu de eu estar em cima do púlpito e pum! Eu disse: Senhor, isso nunca aconteceu antes e eu não quero que aconteça nem agora e nem nunca. Eu disse: me ajuda. E ele me deu esse versículo: quem confia no Senhor
jamais será envergonhado? Foi uma das ocasiões em que eu dei um passo de fé. Agora, você não pode fazer isso, meu irmão, porque ouviu meu testemunho. Foi uma palavra rema para mim. Se você quiser fazer isso, porque recebeu uma revelação, tudo bem, ok? Não me ligue e diga: pastor, eu fiz o que o senhor fez, vem me ajudar, traga uma fralda. Estou aqui, nesse charco de lodo. Eu disse para o Senhor: Senhor, eu vou confiar no Senhor. Aconteça o que acontecer, eu conheço sua palavra. Eu não serei envergonhado. Ok? E naquela noite eu subi nesse púlpito e ninguém desconfiou. E eu preguei a mensagem toda e depois de pregar, eu ainda sentia unção para continuar pregando. Mas eu tive misericórdia de vocês. E esse foi o versículo que o Senhor me deu. E o contexto é crer nele como a sua justiça. A Bíblia diz: jamais será envergonhado. O Antigo Testamento diz: jamais será abalado. Você vai ficar bem. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Uma vez mais, que seja uma revelação. Você sabia que muitas promessas vêm porque buscamos a justiça? É como a palavra serendipidade, uma palavra de origem inglesa, que quer dizer fazer a descoberta de algo bom e agradável. Por acaso, você está buscando uma outra coisa e encontra um monte de coisas boas. É como um casaco. Jesus deixou o casaco da justiça. E quando você olha dentro do bolso, existem rubis, diamantes. No outro bolso tem cura, plenitude, saúde mental. Tem sabedoria, tem libertação. Você não busca os bolsos, você busca o casaco, mas recebe tudo. É por isso que a Bíblia diz que devemos focalizar em usar nossa fé para a justiça. Você sabia que essa é a nossa luta diária? Lutar pela justiça, pela fé? Você tem que olhar no espelho e dizer: ei, você é a justiça de Deus em Cristo. Estou falando com você, sim, você. Olhe no espelho e diga: você é a justiça de Deus em Cristo. E o inimigo vai sussurrar: como é que você pode dizer isso? E você vai citar as Escrituras. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, igreja? Vamos ver Romanos capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus